Olá, o trabalho de hoje é uma blusa com decote em V na manga. Essa é uma resposta a uma inscrita que mandou a foto de um trabalho muito bonito, por sinal, um modelo de blusa que pode ser tanto para meia estação quanto para verão. Ele tem um detalhe na manga. A parte do corpo, frente e costas, é igual, normal, como se fosse uma blusa com manga raglan. Manga raglan é aquela com diminuições. Eu vou fazer diminuições de 3 pontos, de 2 pontos a cada 6 carreiras. Essa vai ser feita em malha lisa. Mas esse mesmo modelo pode ser feito tanto na frontura, com canelados, como malha aberta ou malha fechada. Pode ser feito apenas na máquina com rendado, jacquard, relevo, qualquer outro tipo de ponto pode servir. Aqui eu vou fazer em malha lisa para ficar mais fácil de entender, mas pode ser adaptado para qualquer outro tipo de malha. Então, a parte do corpo, começo fazendo diminuições na lateral, deixando margem para costura de 3 pontos e diminuo 3 pontos acumulando. Também faço diminuições com 2 pontos. Tiro 6 no transportador, sobreponho 2 e o restante fica para a margem de costura. Assim eu tenho uma diminuição que ela não é nem tão agressiva, não diminui muito de uma vez só e nem tão reta. Eu vou fazendo a parte até dar o comprimento da medida que eu tomei na pessoa. Aqui eu não estou fazendo uma peça em si, eu estou fazendo uma amostra. Por isso eu parti de uma quantia de pontos e só estou fazendo a cava. Porque o detalhe importante desse vídeo é o detalhe na manga, é o decote em V na manga. A parte das costas eu chego no comprimento total, fazendo diminuições dos dois lados e tiro em linha de outra cor. Se não tem o transportador grande, só tem os transportadores que vêm, que acompanham a máquina, também dá para fazer esse tipo de diminuição. Deixo as 3 da costura, as 3 agulhas de costura, transporto, sobrepondo e depois venho com aquelas que estavam na espera lá. Assim eu faço uma diminuição bem saliente, muito bonita. E essa margem de costura forma um desenho. Costurando aqui com a parte da manga, você forma um desenho muito bonito. Enfim, vou fazendo diminuição até dar o comprimento total e tiro em linha de outra cor. Depois, vamos para frente. Fazendo a frente, eu já tenho a quantia de diminuições das costas e para frente eu faço o decote redondo. Nesse modelo aqui o decote é redondo, mas também caberia um decote em V. Nesse modelo ficaria muito bonito mesmo. Mas, como é decote redondo, eu preciso fazer diminuições até o decote. Nas costas, nessa amostra que eu fiz, deu 14 diminuições. À frente eu faço com 3 diminuições a menos.
que é nessa diminuição aqui, que eu vou começar o decote. Então, faço a diminuição normal, coloco o carro em suspenso, conto 8 pontos que eu vou precisar para diminuir, e mais 8 que eu vou fazer o arredondado. O arredondado do decote redondo. O restante deixo em suspenso. A cada vez que eu estou no lado do decote, elevo uma para fazer o arredondado. Foram 6 carreiras, faço diminuição. E faço a última diminuição. Mas só foram feitas duas? Sim, só foram feitas duas, porque na frente eu ainda tenho essas agulhas aqui para elevar. Deixei duas, levo o carro para a esquerda, trabalhando, e conto novamente 8 pontos para diminuir, mais 8 para fazer o arredondado. As demais trago para cima. Carro em suspenso. Estou no lado do decote, elevo uma, mais uma e faço a diminuição. Aqui eu não faço diminuição dando margem de 3 agulhas, porque não cabe, eu preciso diminuir, então ficam somente 2 de margem. Ergo uma, outra, e finalizo com linha de outra cor. A frente ficou com um decote redondo bem careca, bem próximo ao queixo. A manga segue normal até a cava. Na cava é que começa o decote em V dessa manga. Então, se eu vou fazer decote em V, ele vai ser bem centralizado. Divido o trabalho na máquina que fique centralizado. A metade vai ficar em suspenso. Vamos trabalhar primeiro com uma parte. Aqui eu vou precisar fazer diminuições na cava e diminuições nesse decote em V. Eu já tenho a quantia de diminuições das costas. Vou contar quantas diminuições eu fiz nas costas, foram 14, e vou distribuir aqui para que o decote em V coincida num único ponto em cima. Então, a cava eu sei que foram 14. Conto 14 diminuições, 14 vezes que eu vou diminuir, de 3 e de 2 pontos. Para a parte da cava, eu vou usar essas agulhas aqui. Os demais pontos eu vou diminuir no decote dessa manga. E deu exatamente a mesma quantia de agulhas. Vai terminar apenas num ponto. Na cava, eu vou diminuir novamente com transportador grande. No decote da manga, eu vou usar uma agulha sobrepondo, um ponto sobrepondo nessa última agulha para dar um acabamento, para eu não precisar fazer mais acabamento nenhum aqui. Então, levo a agulha para fora e depois volto as duas para dentro. E aqui a distância é a mesma, de 6 em 6 carreiras, diminuindo 3 ou 2 pontos. Carro vai para o suspenso. Faço nova diminuição.
E no decote aqui, pego a segunda agulha, transporto para fora e depois volto para dentro. Novamente, transporto para fora e volto com ela para dentro. Assim ela fica um detalhe mais firme. Terminando com uma agulha só, quebro o fio e puxo, assim arremata. Temos no lado da cava diminuições bem salientes, bem bonitas. E no lado do decote, uma diminuição quase imperceptível, mas ela tem um detalhe mais firme onde foi feito a diminuição. Assim eu evito de fazer acabamento, mas caso não queira dessa maneira, pode fazer um crochê, porque é um acabamento bem fininho, bem delicado, um crochê em ponto baixíssimo aqui, para deixar mais firme. Vou para o outro lado, fazendo o mesmo processo. Primeiro faço a diminuição e depois as 6 carreiras até a próxima diminuição. E aqui segue o mesmo trabalho que foi feito no outro lado. A manga não tem lado da frente e lado das costas. As diminuições são idênticas. No lado do decote, faço essa diminuição invertida, pegando de dentro para o lado do decote e depois voltando a agulha.
Fazendo a gola, coloquei 112 pontos, distribuídos um sim, um não. Primeira carreira na regulagem 0. Aperto o primeiro parte, ergo o PR, 2 carreiras. Mudo a regulagem para 1.2. Eu vou tecer uma barra não muito estreita, nem muito... Eu vou tecer uma gola não muito estreita, nem muito larga. Pode ser, inclusive, gola olímpica, que ficaria um trabalho muito bonito. Daí, terminando com um tubular para finalizar. Mas aqui eu vou fazê-la em forma de gola rolê. Vou tecer 36 carreiras. Passo os pontos para a máquina. Divido essa quantia de pontos por 4, divido em 4 partes. Uma dessas partes vai ser para frente, a outra parte para as costas. E as outras 2 que sobram, fica para aquele vago do V da manga. Então, uma parte eu vou colocar os pontos que foram tirados em linha de outra cor da frente. Na outra parte, os pontos que foram tirados em linha de outra cor nas costas. E essas 2 partes sobram para manga. Então, começando, como aqui eu já costurei as cavas, eu vou começar com a parte das costas lá no lado direito. Tenho mais pontos tirados em linha de outra cor do que esses aqui, então vão acumular alguns.
Deixo esse espaço para manga, para o vago da manga, e aqui começo a colocar a frente também, acumulando pontos. Chamo as agulhas para cima e faço uma carreira em regulagem mais alta. E agora remalho. Esse remalhado não pode ser muito apertado, então vou dando uma folga no fio conforme eu vou remalhando. E temos assim a gola já costurada e arrematada na parte onde fica o ombro. Aqui o meu manequim é um papel, mas para demonstrar que essa parte aqui fica vazada e cobre o ombro. Esse decote em V eu comecei na mesma altura que a cava. Poderia ser inclusive começado mais para cima, fazendo um decote em V menorzinho. A divisória aqui da gola em 4 partes também pode ser adaptado dependendo da quantia de pontos que se tenha na frente e nas costas. Poderia ser menor a quantia deixada aqui para a manga. Isso tudo equivale a experimentar e ver no modelo que você quer fazer o que fica melhor. Coloquei acabamento feito em frontura, uma barra de 36 carreiras feita em frontura. Poderia ser uma gola mais alta que ela dobre, formando uma gola olímpica. Também combinaria com esse modelo aqui. Ou fazer um acabamento mais baixinho, ou somente feito em máquina, um acabamento duplo, feito em máquina, ou enroladinho. Existem muitas opções de acabamento para gola em cima também. E por falar em acabamento, a diminuição sendo feita na última agulha, ela deixa mais firme. Caso não queira assim, dessa forma, poderia ser um crochê em ponto baixíssimo também, para ajustar aqui e deixá-lo mais firmezinho. Decote redondo meio careca, ele não é profundo, feito apenas com 3 diminuições antes, e fica muito bom, assenta muito bem nesse modelo aqui. Essa foi uma amostra, não é uma blusa, tanto que ela não tem a parte mais para baixo, ela só começa a partir da cava. Essa é uma ideia muito bonita, muito interessante para ser feita. Aqui foi em malha lisa, mas em qualquer outro tipo de malha trabalhada na máquina ou com a frontura, um canelado 1 por 1, 2 por 1, uma malha aberta, uma malha inglesa, enfim. Eu espero ter respondido a inscrita que pediu
para dar uma ideia da confecção de decote em V na manga, e há outros que queiram fazer blusas desse tipo também. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!